galera do Denver Broncos, todo mundo aí de olho aí estamos num período bem de falar de draft, né? Que o draft da NFL tá chegando, começa dia 28 até o dia 30. Então, para o Denver Broncos as coisas estão um pouco diferentes esse ano, a gente não tem escolha nem de primeira rodada e nem a primeira escolha nossa de segunda rodada, a gente mandou pelo Russell Wilson, então um bom investimento aí do que a gente tinha, mas ainda tem muito draft pela frente, tem jogadores interessantes para poder adicionar para esse time, e ninguém melhor do que o Davis aí, o guru aí de draft aí do Brasil, junto com o Felipe, que estão lá no On The Clock direto e fizeram aí um guia do draft bem legal, muito bacana, que eu comprei, eu adoro. E bem-vindo, Davis, muito obrigado aí pela participação. E aí, Ana, tudo certo? Espero que sim. Torcedores do Denver Broncos, esse ano estaremos tomando a nossa cerveja no primeiro round, né? Estaremos descansando, não estaremos com o coração na boca depois de tanto tempo. Abemos quarterback, que é uma coisa que a gente nos últimos anos batalhou. Então vamos curtir, mas como a Ana falou, muito importante, né? Temos o dia 2 aí, a escolha 64, temos duas escolhas na terceira rodada, e são nesses rounds intermediários que a gente consegue aqueles valores que as equipes deixaram passar, as que tinham escolhas antes, e que vão ter um impacto imediato. Talvez não se tornem estrelas, talvez, mas serão jogadores sólidos que trarão impacto rápido para a equipe. Então, escolher muito bem no dia 2 é segredo para um time ter sucesso na NFL. Exatamente. E se você pegar aí alguns jogadores do elenco atual, né? Você tem aí o Justin Simmons com escolha de terceira rodada, você tem o Courtland Sutton como escolha de segunda rodada, você tem o Tim Patrick, que nem draftado foi, você tem diversos jogadores aí muito importantes para esse elenco que vieram... Williams, né? Javonte Williams, segunda rodada. Você tem aí o Quinn Miners, que foi uma escolha de terceira rodada, que pode ser um jogador importante também no futuro. Tem muita gente que sai aí desses rounds mais baixos. O nosso tight end hoje, o principal, é uma escolha de quarta rodada. Então tem bastante, o Baron Browning também, tem muita gente que você consegue tirar aí, muito valor que você consegue tirar dessas escolhas mais baixas. Então a gente, como o Davis já falou, temos as escolhas 64, 75 e 96 no primeiro dia, né? Então, segundo dia. No segundo dia, exato. Primeiro dia a gente não tem nada, porque é só a primeira rodada. Então, a gente vai fazer 2 vídeos, né, Davis? Esse primeiro aqui, falando sobre o segundo dia do draft. E a gente vai encontrar aí o que está faltando nesse time para a gente competir em alto nível. Acho que o time está bem montado, tem jogadores interessantes em diversas posições. Tem alguns jogadores sólidos que foram trazidos para poder segurar as pontas, caso não venha um jogador daquela posição. Então, acho que o Broncos tem bastante necessidade nesse draft, eu acho, mas ao mesmo tempo não tem aquela need gritante que você fale, meu Deus, eu preciso de um jogador aqui agora, até porque a primeira escolha do time é na 64, você não pode contar aí com um jogador escolhido na 64 para fazer uma grande diferença no seu time, né? Exatamente. E a nossa need maior era quarterback, né? E ela foi sanada, e o George Paton fez um belíssimo trabalho aqui em sanar com o Russell Wilson. Perfeito. Seguimos em frente. Não concordei com a estratégia no ano passado, mas no fim das contas ele acabou conseguindo consertar isso pelo caminho. Então, vamos, que agora é adicionar profundidade a esse time. Exato. Então, bora falar aí das escolhas do Broncos. O Broncos tem a escolha 64 geral, a 70, na segunda rodada, né? Tem a 75 geral na terceira rodada, que essa é uma escolha própria. A escolha de round 2 vem dos Rams, né? Da troca do Von Miller. E o mesmo é a terceira escolha, que é a 96, que também vem dos Rams do Von Miller. Então Davis, falando aí das necessidades desse time,
O que você acha aí que pode pintar nesse dia 2 aí do draft? No dia 2 a gente tem algumas coisas aí para ficar atento, né? A gente precisa de um complemento ao Bradley Chubb na posição de edge. Eu sei que a gente trouxe o Randy Gregory, mas ainda assim precisa ter mais um jogador para essa rotação. O Gregory já é um veterano, também tem um histórico extracampo, algumas coisas. O Chubb tem os seus problemas com lesão nos últimos anos, então a gente pode estar de olho no edge para complementar. A gente tem cornerbacks, e aí a gente pode parecer meio estranho. Poxa, mas o time acabou de draftar o Pat Surtain, nós temos que pensar no futuro, né? Ronald Darby, esses caras não devem ficar no elenco aí por longos anos. Então, e cornerbacks nunca é demais, né? A gente tem a posição de offensive tackle, em especial na posição de right tackle. A gente trouxe o Billy Turner, e que era um movimento que faz sentido porque trabalhou com o Nathaniel Hackett e tal, mas eu acho que a gente precisa de um jogador para brigar por essa posição, para tentar ter uma competição nessa posição de right tackle. Eu não sou um grande fã do Billy Turner. E a gente tem a posição tight end, que a gente mandou no Afent na troca, vá com Deus, nunca entregou o que eu esperava, e aí a gente ficou só com o Alberto Corbunan, de uma prateleira acima, né? Os outros jogadores são jogadores para compor o elenco. Então a gente deve sair com essas 3 posições dessas 4 escolhas, é o que a gente imagina. Claro, vai depender de inúmeros fatores, encaixes, jogadores disponíveis. Pode sair outro jogador de outra posição, claro que sim. Mas eu não estranharia se a gente saísse dessas 3 escolhas com jogadores dessas 4 posições. Eu também não. Acho que são as escolhas, as posições realmente aí que mais chamam a atenção. E pensando aí vamos começar então. Pensando aí nos edge rushers, que eu acho que realmente você já pontuou aí que é uma posição de necessidade para compor elenco e também para o futuro, né? E o que você acha que pode ter de interessante aí nessa pick número 64, 75 e 96? Eu separei 3 jogadores que eu acho que o biotipo, porque é muito importante a gente também tentar entender o que Denver deve fazer em questão de sistema. A gente está mudando, a gente não pode pensar lá no sistema do Vic Fangio, a gente tem que pensar tentando entender o que o Ejiro Evero roda, né, o que ele viu nos Rams, que deve ser a base da nossa defesa. Então, eu separei 3 nomes que eu acho que podem estar disponíveis nessas escolhas. O primeiro é o Nick Bonito, de Oklahoma, um jogador que teve visita com o Denver Broncos agora, né? Teve visita agendada. É um cara que lembra muito o Leonard Floyd, que jogava nos Rams. É um edge que joga pela lateral, mas tem uma certa experiência dropando em cobertura. É um cara que tem uma boa qualidade de colapsar o pocket. Não é tão forte fisicamente, não é tão grande, né? Precisa ganhar peso, mas é um cara com uma boa agilidade, tá? É um cara com uma boa agilidade. Dentro desse biotipo também, a gente tem alguns outros jogadores, como o Drake Jackson, de USC, que é um jogador também com essas mesmas características, que eu gosto um pouco menos da capacidade de pass rush dele, tá? Mas é um jogador aí que mostra um atleticismo muito bom e tal, né? É um jogador que pode estar disponível. E a gente tem o Myjai Sanders, de Cincinnati, que é um jogador que teve um combine muito ruim, teve problemas, estava doente no combine e depois aumentou o peso, que é um jogador com a mesma característica técnica, né? Tem menos capacidade cobrindo o passe, isso dificulta um pouco a projeção, mas é um jogador interessante com uma explosão muito grande, um primeiro passo muito forte. Qualquer um desses 3 eu acho que se encaixaria muito bem no que o Denver Broncos está procurando. Eu vou trazer uma pergunta aí que eu nem tinha planejado, mas eu pensei aqui agora, que tem um jogador que era considerado aí de top 15 que teve uma lesão, né, no David Ojabo, eu acho. Ojabo de Michigan, Isso. Ele rompeu o Aquiles, né, enquanto ele estava treinando. Se esse cara der uma caída mais do que esperado, você acha que seria interessante? Muito, 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 muito. Um jogador que eu tenho muito alto. Aí, obviamente, o time vai ter que estar confortável com a situação médica dele, né? Eu acho que seria o melhor cenário para o jogador cair num time que ele não precisa produzir já. Nós temos Bradley Chubb e Randy Gregory. Então, assim, eu subiria um pouco
por ele. Eu não sei a disponibilidade de capital, né? A gente vai ter que mexer lá atrás e tal, mas eu subiria muito tranquilamente pelo David Ojabo, estando confortável com a situação médica. É um jogador de uma prateleira, para mim é o terceiro melhor, tecnicamente o terceiro melhor edge da classe, atrás de Kayvon Thibodeau, Aidan Hutchinson e já vinha o David Ojabo. Eu acho que ele vai estar disponível muito tarde, acho que não. Eu acho que ele sai dentro da 40, 44, 45, por ali, na pior hipótese. Não me espantaria um time do final da primeira rodada arriscar, sabe, se tiver confortável. Mas se cair e tiver confortável com a situação médica, eu puxaria o gatilho. Ótimo. Então, pensando aí agora em cornerbacks, o que você tem aí para esse time? Esse time que tem aí o Pat Surtain, tem o Ronald Darby e contratou o Williams do 49ers e não tem muita coisa além disso. Tem o Michael Ojemudia e eu acho que nem tem mais cornerbacks no elenco além disso. A gente precisa adicionar profundidade, né? Outro treinador, outra coisa que a gente precisa entender. O Edir Rivero é um cara que gosta, vem da escola do Sean McVay, né? E do Brandon Staley. São caras que gostam de usar múltiplos cornerbacks, tá? Não vão atrás daqueles cornerbacks enormes, apesar dele ter o Jalen Ramsey e tal no elenco, eles tinham os Rams, não é aquele cara que vai necessitar de cornerbacks enormes e tal, visto que os Rams jogavam aí muito com o Darius Williams e o David Long nos últimos anos. Né? Então, não precisamos daquele monstro físico e tal que alguns times prezam, né? E aí a gente tem alguns jogadores interessantes. O Kobe Bryant, e belo nome por sinal, né? De Cincinnati, é um jogador bem experiente, um jogador que já vai ter 23 anos no dia do draft, jogou um pouco como safety, é um cornerback muito inteligente em zone, é um cara que tem boas habilidades de atacar a bola, né, que é uma coisa importante, é um cara que tem ball skills, né, capacidade de chegar a fazer as jogadas no ar, e é um cara que tem uma coisa muito importante para esse tipo de defesa em zona, tacleia muito bem. Por quê? Porque a gente joga com esses cornerbacks um pouco recuados, então eles têm que ter um tempo de reação bom e conseguir taclear bem. Isso é fundamental nessas defesas como a que a gente vai rodar. Dentro dessa linha também, a gente tem o Martin Emerson, de Mississippi State, um cornerback parecido, um pouco menos versátil para situações de homem a homem, tá? Mas mais alto, mais físico para red zone. E aí ele pode ter essa vantagem, mais jovem também, tá? Mas jogando em sistemas de cover 3 e cover 4 quarters, como a gente joga, seria um jogador que se encaixaria muito bem no que a gente está procurando. E além deles, o Mario Goodrich, de Clemson, que é um jogador que aí eu gosto um pouquinho menos, eu acho, é mais leve e tal, pode ficar um pouco mais restrito, né? O seu trabalho contra o jogo corrido, na NFL, o seu trabalho tacleando, pode ficar um pouco prejudicado por conta do seu peso. E aí isso pode ser um pouco limitador para ele pode ter que jogar muito no fundo do campo. Mas é um jogador que, se ganhar peso e conseguir não perder a qualidade de transição e tal, é um jogador interessante. É um jogador que não tem uma velocidade tão grande e tal, mas é um jogador bem inteligente jogando em zona. Então, seriam 3 nomes que devem estar disponíveis, possivelmente até nessa terceira rodada, e que eu estaria de olho para o Denver Broncos. E aí, falando então na última posição que a gente separou aqui, você separou só um jogador, fala aí sobre ele. Não, mas a gente separou offensive tackle também, né? Ah, é verdade, eu tava pulando já o offensive tackle. Vamos de offensive tackle, então. Vamos lá. Porque a gente realmente precisa de um right tackle pensando no futuro, né? A gente tem aí um time que a gente tem várias rotações aí nessa posição há muito tempo, e por mais que talvez esse cara não consiga ganhar posição no futuro, a expectativa seria de ele conseguir sanar essa posição para o futuro, né? Exatamente. E aí a gente tem alguns nomes como... Esse cara eu tenho algumas dúvidas se ele vai estar disponível na 64. Eu sempre falo que offensive tackle sai cedo, né? Sai cedo, é uma coisa que tem uma corrida no primeiro round, tem uma corrida no segundo.
Então, por isso, ele pode sair um pouco mais cedo, que é o Nicolas Petit-Frere, de Ohio State, tá? Um jogador que jogou como right tackle em 2020 e 2021 como left tackle. Para mim, jogou melhor como right tackle. É um cara que ele não é aquele jogador bruto, aquele jogador que tem aquela atitude nasty, mas é um cara muito inteligente, lendo os fronts, atacando no segundo nível, e tem uma grande mobilidade. Isso me agrada muito nele. Eu acho que ele casa muito com o sistema do Nathaniel Hackett. Eu acho que é um jogador que consegue, tanto em zone quanto em gap, e muito bem no segundo nível. Tem algumas coisinhas a corrigir no uso das mãos, na ancoragem e tal, mas é um jogador que casaria muito bem. Daí para baixo, a gente vai ter alguns jogadores que eu não acho tão interessantes, tá? Mas que devem casar, que casam bem com o sistema do Denver Broncos dentro do que a gente tem disponível, né? Um deles é o Max Mitchell, de Louisiana Lafayette, um jogador com boa altura, bom peso, né? Tem que ganhar um pouquinho de massa muscular e tal, mas é um cara que tem um uso das mãos muito bom, consegue jogar bem em zone blocking, tem problemas com a ancoragem dele. Ancoragem, para quem não sabe, encaixa o bloqueio e faz sustentação, resumindo a grosso modo, tá? E a gente tem o Luke Goedeke, que é um cara que também eu não gosto tanto assim, tá? Mas que pode pintar aí no Denver Broncos. É um jogador parecido com o Mitchell nesse ponto e tal. Seriam jogadores que eu começaria o ano, dificilmente eu viria eles chegando e colocando um suor no Billy Turner no primeiro ano. Seriam jogadores que a gente precisaria desenvolver um pouquinho mais. O Goedeke, por exemplo, era tight end até 2 anos atrás e fez essa transição, né? Então, a gente precisa esperar para ver como é que vai ser isso aí. Agora, o Petit-Frere, não. Para mim, ele chegaria e colocaria uma grande pressão no Billy Turner já no training camp. Coisa boa. O que a gente quer é competição nessas posições. Exato. Então, finalmente, a posição que eu estava falando, que só tem... Você só separou um nome, fala aí um pouco sobre... Essa que talvez seja uma das grandes necessidades aí desse elenco. A gente tem o Albert Okwuegbunam, e ele é um jogador interessante, mas é um cara que é mais um pass catcher do que qualquer outra coisa, né? Mais um wide receiver grande, e a gente trouxe um tight end bloqueador, mas talvez falte um cara que seja mais, que faça um pouco de tudo, né? Exatamente. Esse tight end que está aqui, ele não é o meu predileto da classe, porque eu acho que o meu predileto da classe não vai estar disponível, que é o Trey McBride, tá? E até porque o Trey McBride, em algumas coisas, não casa tão bem com o que o Denver Broncos está procurando. Mas o Isaiah Likely, de Coastal Carolina, né? Ele é um jogador que me lembra muito o Robert Tonyan, que jogou que cresceu muito bem com o Nathaniel Hackett no Green Bay Packers. É um jogador que ele não é espetacular em nada, mas ele é bom em tudo, sabe? Ele é bom bloqueando, ele tem bom ball skills, ele tem boas rotas e ele é bem interessante em jardas pós-recepção. Então, eu acho que ele casaria muito bem com o nosso sistema. Me oponho a puxar o gatilho no 64 por um tight end? Não me oponho. Eu acho que se o Isaiah Likely estiver ali, para quando a gente usar pacotes 12, né, com 2 tight ends e tal, seria um jogador muito interessante. Teve apenas um drop em 2022 e tal, 2021, desculpa, e é um jogador que depois da recepção é capaz de conseguir algumas jogadas interessantes, sabe? Tem força para quebrar os tackles, boa paciência, boa visão. Bloqueando também é um jogador que tem boa capacidade. Em zona, eu acho que vai bem no segundo nível, que é muito importante para a gente. A gente precisa de jogadores móveis nessa temporada, tá? O nosso sistema vai pedir isso, mobilidade. E eu acho que o Isaiah Likely traz isso. Perfeito, e o nome dele ainda é ótimo para fazer trocadilhos, então seria muito legal. Exato, sempre já seria ajuda, muito legal. Né? Ele e o Nick Bonito são meus preferidos, então... Exato, a famosa força nominal. Só falta a gente pegar o Smoke Monday no terceiro dia. Exato. Bom, então, muito obrigado, Davis. Isso aí. Vamos aí, daqui a alguns dias a gente publica também o vídeo do dia 3, né? Que vai ter já os jogadores que vão aí das últimas rodadas aí, que também fazem diferença no elenco. Então, muito obrigado, Davis. E valeu. Valeu, tchau.